Gustavo Lima, um dos maiores nomes da música sertaneja brasileira, recentemente compartilhou uma decisão que mudou sua vida. Ele resolveu deixar para trás um vício que o acompanhava há anos. O motivo? Seu filho. Uma escolha corajosa e inspiradora, feita não apenas por si mesmo, mas principalmente pelo amor paternal e pelo desejo de construir um futuro melhor para sua família. É impressionante como momentos de transformação pessoal podem gerar ondas de mudanças positivas, não só na saúde, mas também nas finanças e na qualidade de vida. Mas já pensou o quanto você poderia economizar se tomasse uma decisão parecida? E se, assim como Gustavo Lima, você resolvesse parar com um vício hoje, quanto dinheiro sobraria no seu bolso ao longo dos meses e anos? E mais, até onde esse dinheiro poderia te levar se fosse investido com inteligência? Vamos juntos descobrir quanto essas mudanças podem significar para qualquer pessoa. Antes de mergulharmos nos detalhes sobre Gustavo Lima, vamos fazer uma análise bem direta sobre os principais vícios que afetam o cotidiano de milhões de brasileiros. Entre eles, destacam-se o cigarro, a bebida alcoólica e o jogo de azar. Cada um deles não só representa um risco para a saúde física e mental, mas também pode ser um verdadeiro dreno financeiro, capaz de comprometer boa parte do orçamento familiar mês após mês. Começando pelo cigarro, um dos vícios mais comuns e que infelizmente ainda está muito presente na vida de muitos. O preço médio de um maço de cigarro no Brasil atualmente gira em torno de R$10, dependendo da marca e da região. Se uma pessoa fuma um maço por dia, ao final do mês terá consumido 30 maços, totalizando R$300. Em um ano esse valor chega a R$3.600. Agora, imagine que essa quantia fosse poupada ou investida mensalmente. Com uma aplicação simples como uma poupança ou um fundo de investimento conservador, ao longo de 10 anos, esse dinheiro poderia se multiplicar consideravelmente, principalmente com o efeito dos juros compostos. Já no caso da bebida alcoólica, vamos considerar o consumo médio de uma pessoa que costuma sair para beber nos finais de semana. Supondo que em cada sexta e sábado a pessoa gaste cerca de R$50 por dia, o valor chega a R$100 por semana. Multiplicando por 4 semanas, temos R$400 por mês e R$4.800 em um ano. Agora, se essa pessoa decidir investir esse valor mensalmente em um produto financeiro que rende cerca de 1% ao mês, ao final de 10 anos, o saldo pode ultrapassar os R$70 mil. São números que impressionam e mostram como pequenas escolhas do cotidiano podem impactar diretamente os sonhos e projetos de vida de qualquer um. O jogo de azar é outro vício silencioso, mas extremamente prejudicial. Muitas vezes começa com apostas pequenas, apenas por diversão, mas rapidamente pode se transformar em uma compulsão, com perdas financeiras significativas. Supondo que uma pessoa gaste R$200 por semana em loterias, apostas esportivas ou cassinos, ao final de um mês esse valor chega a R$800 e ao longo de um ano, R$9.600. Se esse dinheiro fosse investido, mesmo em aplicações simples, seu potencial de crescimento seria ainda maior. Em 10 anos, essa quantia acumulada poderia se transformar em mais de R$120 mil, dependendo do rendimento e da disciplina de investimento. Essas simulações mostram que, para além dos benefícios à saúde, abandonar um vício pode ser um verdadeiro divisor de águas na vida financeira de qualquer pessoa. O dinheiro que antes era gasto com hábitos prejudiciais pode ser redirecionado para sonhos, projetos, viagens, estudos ou até mesmo para garantir uma aposentadoria mais tranquila no futuro. A matemática é clara. Cada maço de cigarro, cada rodada de bebida, cada aposta representa não apenas um risco à saúde, mas também uma oportunidade perdida de investir no próprio futuro. Agora, voltando ao exemplo de Gustavo Lima, é importante ressaltar que, embora ele não tenha revelado publicamente qual era o vício que decidiu abandonar, sua atitude serve de inspiração para milhares de pessoas que enfrentam desafios semelhantes. O gesto de priorizar o filho e a família acima de qualquer prazer momentâneo é algo que merece ser celebrado. E assim como ele, cada um de nós pode tomar uma decisão que muda não só o nosso presente, mas também o nosso futuro. Imagine o impacto que uma mudança dessas poderia ter na sua vida. Se você fuma, bebe ou aposta regularmente, hoje pode ser o primeiro passo para transformar o seu destino.
O dinheiro que antes parecia escapar por entre os dedos pode se tornar a base para a realização dos seus maiores sonhos. Tudo começa com uma decisão. E a história de Gustavo Lima é a prova de que, quando existe motivação verdadeira, é possível vencer qualquer obstáculo. Mas além do exemplo do cantor, vamos analisar mais a fundo como a economia gerada pelo abandono dos vícios pode ser potencializada através de investimentos inteligentes. Suponha que você decide parar de fumar e investir os R$ 300 mensais que antes eram destinados ao cigarro. Se optar por um fundo de investimento que rende em média 1% ao mês, ao final de um ano, você terá acumulado cerca de R$ 3.600, mas com os juros compostos, esse valor pode crescer ainda mais. Em 10 anos, essa quantia pode ultrapassar R$ 50 mil, dependendo das condições do mercado. No caso da bebida, com R$ 400 mensais aplicados em um investimento semelhante, o saldo após 10 anos pode chegar a mais de R$ 70 mil. E para o jogo de azar, como já vimos, a economia e os rendimentos podem ser ainda mais expressivos, superando facilmente a marca dos R$ 100 mil ao longo de uma década. Esses números são reais, baseados em simulações médias, e mostram que com disciplina e planejamento, qualquer pessoa pode construir um patrimônio significativo apenas mudando pequenos hábitos do cotidiano. E se você pensa que investir é algo complicado ou acessível apenas para quem tem muito dinheiro, saiba que hoje existem diversas opções para todos os perfis e bolsos. Desde a tradicional poupança, passando por fundos de renda fixa, até investimentos mais arrojados como ações e fundos imobiliários. O importante é começar. O segredo está na constância e na disciplina. Cada real poupado é um passo a mais na direção dos seus objetivos. É interessante observar como o abandono de vícios pode ser o ponto de partida para uma verdadeira transformação pessoal. Muitas vezes, a decisão de mudar começa por um motivo simples, como o desejo de dar um bom exemplo para os filhos, como fez Gustavo Lima. Mas com o tempo, os benefícios se multiplicam, trazendo mais saúde, disposição, autoestima e, claro, independência financeira. Afinal, o dinheiro economizado pode ser usado para investir em educação, lazer, viagens ou simplesmente para garantir uma vida mais tranquila. Outro ponto importante é que, ao tomar consciência dos custos reais dos vícios, muitas pessoas se motivam ainda mais para mudar. Afinal, não é só questão de saúde, mas também de qualidade de vida e realização de sonhos. Se você já pensou em comprar um carro, fazer uma viagem internacional ou garantir uma aposentadoria confortável, saiba que o dinheiro economizado pode ser o caminho para tornar esses sonhos realidade. Basta transformar a vontade de mudar em ação. A história de Gustavo Lima é um convite à reflexão. Se um ídolo como ele foi capaz de dar esse passo importante, por que não fazer o mesmo? O exemplo mostra que, independentemente da fama ou do sucesso, todos enfrentam desafios e têm a oportunidade de escolher um caminho melhor. A motivação pode vir de diferentes fontes: família, saúde, sonhos pessoais. O importante é dar o primeiro passo e acreditar que a mudança é possível. E se você está se perguntando por onde começar, a resposta é simples: faça as contas. Analise quanto você gasta mensalmente com seus vícios. Projete esse valor ao longo dos anos e imagine o que poderia conquistar se investisse esse dinheiro. Não é preciso ser um especialista em finanças para entender que cada real economizado faz diferença. O importante é ter clareza dos números e estabelecer metas reais e alcançáveis. Além dos ganhos financeiros, abandonar um vício traz benefícios imediatos para a saúde: redução do risco de doenças, mais energia, melhora na aparência, aumento da expectativa de vida, sem contar a sensação de liberdade e controle sobre o próprio destino. Ao transformar o dinheiro antes desperdiçado em investimentos, você não só protege sua saúde, mas também constrói um futuro melhor para si e para quem você ama. E lembre-se, a decisão de mudar é pessoal, mas seus efeitos podem contagiar todos ao seu redor. Assim como Gustavo Lima inspirou milhares de fãs com sua escolha, você também pode ser exemplo para familiares, amigos e colegas. O impacto positivo de uma mudança pode ir muito além das finanças, transformando vidas e criando uma rede de apoio para quem deseja seguir o mesmo caminho. Agora, voltando ao nosso ponto inicial, não importa qual seja o vício ou o hábito que você deseja abandonar. O importante é compreender que a mudança é possível
e que os benefícios vão muito além do que se pode imaginar. Gustavo Lima mostrou que com determinação e amor é possível superar desafios e construir uma história de sucesso. E você? O que está esperando para dar o primeiro passo? Seja para garantir uma vida mais saudável, conquistar sonhos ou simplesmente viver com mais tranquilidade, a decisão de deixar os vícios para trás é uma das escolhas mais inteligentes que você pode fazer. O dinheiro economizado pode se transformar em viagens, cursos, imóveis, os imóveis ou simplesmente em segurança para o futuro. Tudo depende da sua vontade de mudar. Neste vídeo vimos como exemplos como o de Gustavo Lima podem servir de inspiração para todos. Também analisamos, com números reais e simulações, o quanto é possível economizar ao abandonar vícios como cigarro, bebida e jogo de azar, e como esses valores podem ser investidos para transformar vidas. E agora, cabe a você refletir: quanto você poderia economizar? E o que faria com esse dinheiro? A história do Gustavo Lima é apenas o começo. O próximo capítulo pode ser escrito por você. Afinal, o poder de mudar está nas suas mãos. E como vimos hoje, as oportunidades que surgem quando deixamos os vícios para trás são infinitas. Então, inspire-se, faça as contas e comece a trilhar um caminho de sucesso, saúde e independência financeira. O futuro começa agora.